Tá. Iniciou. Boa noite, pessoal, né? Moçada, então, dando continuidade às nossas palestras aí de geoprocessamento, agrometeorologia, né, o envolvimento das duas áreas, né? Hoje está aí com nós, né, o engenheiro agrônomo Marcos Vanderlei Silva, né, professor da Universidade Estadual da Bahia, foi meu colega lá na época de mestrado e doutorado lá em Viçosa, né? E ele se disponibilizou, né, a falar um pouco para vocês aí, né, da agrometeorologia, do geoprocessamento, nessa área produtora lá de soja, de grãos, que é Barreiras, né, que foi uma explosão, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, né, uma área agrícola muito forte, né. Inclusive a gente teve colegas nossos aqui, colega de vocês, Joana e a Raniele, foram fazer estágio lá na região. Quem intermediou isso foi o Marcos Vanderlei para a gente, né. Então, não só um amigo, né? Ele é um parceiro nosso, né? De longa data, né? E se disponibilizou, né, a falar um pouco para vocês, né? Aí eu vou deixar que ele se apresente aí, né? A dinâmica, né? E fique à vontade, Marcos, para te falar tanto da experiência dos alunos aí, relacionar como é que os alunos enxergam a agrometeorologia, o geoprocessamento, a aplicação na tua área, né? Pessoal, sempre que vocês puderem, façam uma arguição, né? Porque o Marcos tem uma vasta experiência, né? E é engenheiro agrônomo como vocês, né? Ou quem é da licenciatura em ciências agrícolas, ele tem um conhecimento vasto aí também na área pedagógica e aplicada, tá bom? Marcos, vou deixar contigo aí, né? Aí tu te apresenta melhor aí a tua unidade e a tua área de trabalho, de pesquisa, de extensão. Tá ok. Boa noite, pessoal. Evandro, é um prazer, viu, velho, estar aqui com vocês, né? Eu até pedi para o ex-orientado meu, o Silas, estivesse aqui, ele está presente, né? Está fazendo mestrado lá em Viçosa, e o Acácio, que é o meu orientando. Tá certo? E a nossa contribuição, ela vai ser dada, assim, de uma forma bem, vamos dizer, bem prática do que nós estamos fazendo por lá. Tá certo? Eu vou compartilhar aqui o slide, né? O Evandro, tá vendo aí, velho? Sim, Marcos, tá compartilhado. Ok. Eu coloquei aqui de uma maneira geral meteorologia e agricultura, mas a gente vai ver uma parte de geoprocessamento e o Charles ele vai dar andamento, né, mais aprofundado dessa parte de geoprocessamento. Aqui, a princípio, eu acho que vocês se assustaram com tanta beleza, né? É a minha cidade, Paulo Afonso, com a cachoeira. Aqui é o cânion do Rio São Francisco. Aqui é a cachoeira de Paulo Afonso. Aqui nós chamamos de Ilha Verde, né? Vamos lá. Aqui em Barreiras, nós trabalhamos com essa parte de agrometeorologia. Estamos finalizando esse ano. Aqui eu coloco... deixa eu admitir aqui mais duas pessoas. Eu coloco a nossa pesquisa de 2019 2020, análise de estimativa de parâmetros de produtividade hídrica utilizando dados de campo e sensoriamento remoto e da modelagem de crescimento da cultura da soja. Uma parte dessa pesquisa vai ser apresentada aqui. Para o ano de 2020 e 2021, a gente também está trabalhando com produtividade hídrica e modelagem agrometeorológica, mas no caso é do milho, né? E temos também um projeto de extensão que foi... a gente não conseguiu terminar por conta da questão da pandemia, o monitoramento e difusão de informações agrometeorológicas para produtores do perímetro irrigado Barreiras Norte. Na realidade, essa informação ela é generalizada
para diversos produtores, porém, a gente trabalha mais com bananicultores. Eu tinha conversado com o Evandro que a gente vai tentar fazer um aplicativo para esses produtores, né, para eles manejarem a irrigação via informações agrometeorológicas. Como o Evandro falou, ele é um grande amigo nosso, parceiro também. Ele esteve aqui em 2017, era bem mais jovem, né? Dando o curso do DESAT, o nosso grupo, o GAMU, Grupo de Meteorologia, né? Da UNEB. Vamos só colocar aqui de uma maneira generalizada. Vocês que estão me assistindo aí, eu acho que em algum momento da vida de vocês foram a algum congresso, né? Eu já fui para um congresso de milho na região de Londrina, na cidade de Londrina, e vi o quanto tinha empresas que trabalhavam para que esse congresso fosse pujante, né? Por que isso acontece? Porque a ciência que não é agrometeorológica, nós chamamos de ciência fim. A agrometeorologia é uma ciência meio, é uma ciência holística, né, interdisciplinar. Ela apoia as ciências fins. Que ciências fins são essas? Solo, planta, fitossanidade, TPOV, armazenamento, irrigação, melhoramento. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês fizeram uma recomendação, que vocês devem ter aprendido, uma recomendação de adubação para um determinado solo, se porventura não tiver umidade nesse solo, se você não tiver condições de fazer um balanço hídrico para ver a umidade nesse solo, vocês podem colocar um coaquilhão de adubo, que esse adubo não entrará nas plantas por meio da difusão, né? Então, o que é que a agrometeorologia faz? Ela dá condições para que as outras áreas elas cheguem e façam sucesso. Por isso que a agrometeorologia é ciência meio. Por que eu falei desse congresso de milho? Porque se vocês forem para o congresso de meteorologia ou agrometeorologia, o máximo que vocês vão ver são empresas que vendem equipamentos, né, para medição de água, ar, solo, e findou aí, né? E o resto são todas empresas privadas, né, que trabalham também com as ciências atmosféricas. Aqui, solo, planta, fitossanidade, armazenamento e irrigação, até a parte de melhoramento, se vocês forem para o congresso, vocês vão ver grandes multinacionais que trabalham com isso, porque são áreas fins, né? Você aduba para que tenha produção, entendeu? Você testa vários inseticidas, acaricidas, né, para que tenha produção. Mas a agrometeorologia não. Ela dá condições para que essas áreas, elas funcionem bem. Por isso que não tem muito glamour a agrometeorologia. É importante, mas não tem muito glamour. Quem quiser enveredar vai saber, né? E a gente vai falar um pouco mais na frente essa questão da irrigação. Então, há muito tempo atrás, né, esse gráfico já tem emblemático, as condições, vocês estão vendo aqui o efeito da atmosfera, há muito tempo atrás a produção, ela se limitava ao efeito da atmosfera. As condições de temperatura, de chuva, enfim, todas as condições reinantes da atmosfera que limitavam a produção. Só que o incremento e uso da tecnologia, onde a agrometeorologia teve um papel fundamental, olha aqui o que acontece em relação à produção. Conseguiu aumentar essa produção. Por que conseguiu aumentar a produção? Porque houve um domínio de conhecimento desse setor. Ou seja, temos condições de monitorar, temos condições até de mudar, de modificar geneticamente de acordo com o efeito, né, que essa atmosfera tem. Eu tenho um exemplo emblemático, o Evandro até falou aqui da nossa região, que é interessantíssimo.
quando os gaúchos vieram para cá, para o oeste da Bahia, né? Eles trouxeram a mesma cultivar para plantar aqui. E quando plantaram, né, fizeram alguns testes, viram que não dava muito resultado. Mas por que não dava muito resultado? Porque, principalmente no mês de dezembro, a luminosidade, né, o fotoperíodo lá é bem maior do que o fotoperíodo aqui da nossa região, que está, né, em 12 graus, né? E para que eles reconhecessem isso, né, tivemos muitos experimentos, inclusive com balanço hídrico, uma série de coisas, para que eles tivessem e levassem a contento hoje. Naquela época, quem tivesse 20 sacas de soja por hectare estava feliz da vida. Hoje, quem tiver produtividade de 20 sacas de soja por hectare é um perdedor. Hoje está acima de 50. Então, o que determinou isso foi o conhecimento, o incremento do uso da tecnologia. Então, nós temos a interação biosfera-atmosfera, ou seja, esse conhecimento foi trazido, por exemplo, da natureza, né? Para que, vendo o clima e a vegetação, para onde havia essa interação, e principalmente pelo conhecimento de água, do momento, a influência física, a refletividade da superfície, o albedo, essa rugosidade aerodinâmica, super importante, né? Quando a gente vai tratar de evapotranspiração, enfim. Esse conhecimento foi que fez com que a gente entendesse que podemos, não é modificar o clima, adaptar o clima e ter produtividade. O Brasil, se você perceber, planta-se do Ceará até o Rio Grande do Sul, ok? Mas adentrando na nossa área, né, esse conhecimento da atmosfera, a gente, vamos dizer, adentrou, né, na questão do balanço de energia da água. Mas por que o balanço de energia da água? Porque não adianta, como já falei anteriormente, não adianta você aplicar adubação se você não souber a umidade do solo. E, por outro lado, não adianta você aplicar um inseticida ou qualquer outro, uns chamam defensivo agrícola, agrotóxico, se você não tiver o conhecimento da umidade relativa, das condições reinantes da atmosfera. A primeira vez que eu entrei numa fazenda aqui foi para montar 17 experimentos de algodão. Foi junto com a Embrapa Algodão. E a gente notou o seguinte, que vocês vão entender. A fazenda tinha mais ou menos, salvo engano, 5.000 hectares, né? O pulverizador, ele passava desde o início da manhã até o final da tarde. E quando eu olhava, via que próximo ao meio-dia era tão quente que a gotícula de água que carrega a molécula para atingir o alvo, ela evaporava antes de chegar no alvo. E na parte da reentrança, ou seja, os pragueiros entrando lá, notava que não houve uma eficiência, né? Não houve eficiência. E quando eles mudaram, aí foi que eles mudaram para pulverização aérea de avião. Quando eles começaram a pulverizar de avião, eles também pulverizaram o dia todo. E depois que eles voltam, que eles entram, e eles veem que realmente, na época era lagarto spodoptera, né, que não teve efetividade. E por curiosidade, eu fui perguntar quanto era cada voo. Na época, eu vou até falar a data e vou me condenar em termos de idade, era no ano de 1997. Na época, para cada um, custava mais ou menos 15 mil reais, alguma coisa nesse sentido. Era um carro popular.
entendeu? Então, teve um erro e teve que fazer de novo. Isso pela falta de uma estação meteorológica lá, que não somente medisse a umidade relativa, até a questão da deriva, né, do vento. Ok? Então, dito isso, avançou tanto esse conhecimento da nossa área, né, da agrometeorologia, que os agrometeorologistas, hoje, eles se acoplaram com a parte de sensoriamento remoto, né, de geoprocessamento, a fim de estudar o campo. Eu coloquei aqui um documento interessantíssimo, vocês até podem dar uma olhada, é modelagem espaço-temporal dos componentes do balanço de energia e da água no semiárido brasileiro. Através desse documento, vocês podem ter acesso, né, a 2 algoritmos. Esses algoritmos, primeiro é o CEBAL, né, que foi desenvolvido por um holandês, o Van Bastians, e depois o outro algoritmo é o SAFER, né, que foi desenvolvido pelo Dr. Heriberto, um brasileiro. O CEBAL, o Silas está aqui presente, foi meu orientando, né, trabalhou muito com o CEBAL, 2 ou 3 anos, salvo engano. Você pode entender o balanço de energia em uma área através da imagem de satélite. Aí tem uma primeira etapa, né? Depois das medições, trabalhar com saldo de radiação e depois, acho que o Silas bem conhece isso, né? Através de vários de várias etapas de cálculo, né? Vocês podem alcançar, né, o que nós chamamos fluxo de calor latente. O Evandro deve ter explicado essa questão, né? Que tem, depois do balanço de radiação, que são fluxos radioativos, o saldo de radiação gera fluxo de não radioativos, né? Que são importantes, né, para a manutenção do ambiente e, em consequência, do céu da planta. E o CEBAL, ele conseguiu fazer esse sucesso, inclusive no estado do Idaho, né? Foi modificado um pouco o CEBAL, onde o estado fazia o manejo de irrigação via CEBAL. Tinha o problema, porque na época trabalhava-se com Landsat com uma resolução ruim, né? Uma resolução ruim do ponto de vista do manejo de irrigação, viu? De 16 em 16 dias, mas era o que tinha para a época e podia calcular o fluxo de calor latente, né? No caso do SAFER, ele veio, a grande sacada, o grande pulo do gato do SAFER é que o produto final é a relação entre a evapotranspiração da área e a evapotranspiração de referência. Eu creio que vocês aprenderam aí que essa relação é igual ao KC, que é o coeficiente de cultivo. Ou seja, o SAFER, ele veio ser introduzido no contexto do campo exatamente para trabalhar com a irrigação. Nesse documento, o Dr. Heriberto ele faz uma comparação entre a evapotranspiração diária do CEBAL e do SAFER, tem um pouco de diferenciação, mas foi bem ajustado. Bom, uma vez que o SAFER entrou nesse contexto, né, do campo, teve uma orientanda minha que trabalhou com a produtividade da água e da biomassa da cultura da soja, utilizando imagens da plataforma digital a partir do SAFER. A gente vai ver o passo a passo daqui a pouco. E o mais interessante disso, né, é que o que ela gerou
aqui no trabalho dela, aqui é a evapotranspiração da cultura em 3 momentos diferentes, né? Ela gerou a produção de água, né? O SAFE tem essa vantagem, o quanto é produzido por unidade de água utilizada, né? É quilograma por metro cúbico. E o que o CEBAL precisa de acessórios para fazer isso, o SAFE ele já dá direto. Ok? Pois bem, instruções práticas para o SAFER, né? Utilizando uma estação meteorológica, né? Se vocês estiverem numa fazenda, vocês podem fazer isso. Evandro, está faltando 2 minutos e 47, eu vou fazer uma observação aqui, aí vai cair e a gente volta na próxima etapa. Essa observação que eu quero fazer para vocês é o seguinte: quando eu era coordenador lá do curso, chegou um médico veterinário que era dono de uma fazenda e pediu uma indicação do engenheiro agrônomo recém-formado para trabalhar na fazenda dele. Aí eu dei a indicação. Só que ele, na conversa, né, ele disse, mas eu quero um engenheiro agrônomo que me diga o que entrou, o que saiu, de água, de adubo, e falou de uma maneira geral. Aí eu retirei o nome dessa pessoa e coloquei o nome de outra pessoa. Por quê? Porque o nome inicial era um camarada que era um bom gerente de fazenda, era proativo em vários, né? Mas ele não tinha essa sensibilidade de trabalhar com planilhas, de se organizar e prestar relatórios, né? Prestar relatórios. Ele não tinha pelo menos esse perfil. Porém, era um bom agrônomo de campo, certo? Ele podia, assim, tomar conta de, sei lá, 5, 6, 10 pivôs, mas não tinha esse outro perfil. O que eu quero dizer é o seguinte: hoje, com agrometeorologia digital, você tem que começar a repensar aquele agrônomo de botina, aquele agrônomo que sai de botina com lama. Esse agrônomo existe. Porém, ele existe de uma forma mais diferenciada. Ok? Aí, quando cair, pessoal, retorna no mesmo link e a gente vai dar continuidade com as instruções práticas do SAFE. Ok?